sejas meu universo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia com Jesus para vocês. Estamos aqui na 1 Samuel 7:12 Cast, nessa semana com o nosso quadro especial. Lá vem a bomba. Irmãos, estava com muita saudade de vocês. A gente estamos nos programando, vai vir novidades daí daqui a um tempo, tá? Nós vamos fazer um programa especialmente para mulheres. É tipo, lá vem a bomba, eu não vou abrir os bastidores, mas lá vem a bomba, mas com as mulheres, que é Refúgio das Servas. É na hora que você pode tirar dúvida bíblica. A gente não vamos estar aqui na mesa para desconstruir o seu ministério, para desconstruir a sua tutela pastoral, mas vai ter duas mulheres aqui com capacidade dentro da palavra de Deus, sem ferir, sem mudar a doutrina, só para responder segundo a palavra. Os mitos, as dúvidas, as edificações que as mulheres têm que ser, aconselhamento. Vai ser uma mesa que vai trazer para vocês, serva de Deus, um verdadeiro refúgio através dessas redes sociais. Vai ficar aqui os nossos patrocinadores, vai ficar aqui as pessoas que têm nos apoiado. Não deixa de acompanhar. Eu vou falar isso, hein, gente? Vamos lá. O último Lá Vem a Bomba, porque aí você vai pegar uma sequência. Cada Lá Vem a Bomba vem perguntas diferentes. E também deixa o espaço para vocês fazer perguntas aí no chat, que o nosso irmão Rafael, que é o produtor, vai estar nos auxiliando e separando perguntas bombásticas. Mas antes, eu queria agradecer vocês que têm nos auxiliado. O trabalho 1 Samuel 7:12 Cast já está avançando para o 2º ano de história. E com muita luta, sacrifício, empenho da produção, das pessoas que passaram aqui, os âncoras, as pessoas que nos apoiam escrevendo no canal, têm feito esse trabalho se tornar real. A gente anda na somatória do reino de Deus, mas vale uma alma ganha do que o mundo inteiro perdido. A gente sonha com 100 milhões de visualizações? Sonha. A gente não pode ser hipócrita. Mas a gente agradece a Deus pelo 1, 2, 3, 4, que chega ali para visualizar, para acompanhar o conteúdo. Sei que nesse ramo digital, o que mais tem é conteúdo abençoado para vocês assim adquirir. Meu irmão, papel e caneta na mão, mas antes eu queria fazer uma oração para você. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por esse momento, por esse tempo de mesa. Te louvo por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Oh, Jesus, como o Senhor é lindo, maravilhoso. Abençoe essa pessoa que está almoçando, essa pessoa que está nesse exato momento no seu veículo, com o seu celular, no seu computador, na sua televisão, acessando esse conteúdo. Senhor, seja voz na minha vida, porque a palavra do Senhor fala que quando Isaías falou, sou um homem puro, tenho lábios impuros, habito no meio de povo impuro, mas só que veio um chamado embaixo, eis-me aqui. Estou aqui, Jesus, para trazer edificação. Me conduza, me proteja as pessoas que estão nos ouvindo. Amém. Amém? Fecha a tela e abre a tela e lá vem a bomba. Estamos com perguntas aí bem conflitantes e eu acredito que, como eu sempre falo, o nosso canal está aqui para edificação segundo a palavra. Está aí hoje mandando as bombas para nós de lá, a Ginamite, na produção, no estúdio, a Aline Félix, e irmão Rafael Lopes. Manda a primeira bomba aí, Rafa. Boa tarde, boa noite, bom dia. Como o meu pastor sempre fala, não sei qual horário que vocês irão assistir e ter acesso a este canal, mas que é uma bênção, E hoje nós estamos com perguntas do chat. E eu me coloquei no lugar dessas pessoas e selecionei, pois quando eu não era cristão, tinha muita dúvida. E eu creio que vai ser esclarecida através do nosso pastor Venâncio nesse exato momento. E a primeira bomba, meu pastor, é a seguinte. Deixa eu te perguntar aqui. Cristão, isso aqui mexia muito comigo, pode participar dessas simpatias de ano novo, tipo pular onda,
usar sal grosso? Isso é só cultura ou tem algo espiritual nisso? E antes de você responder, eu viajava com os meus pais e eu posso garantir que eu via muitas pessoas fazendo isso, pastor. Agora tá com você. Opa! Aí já vem a bomba mesmo, né? Ó, eu vou ler um texto bíblico que é muito conhecido, que é Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que está escrito assim: Maldito o homem que confia no homem e faz de ti a sua própria força. Amém? Irmãos, quando a palavra cristão é aparecida, na palavra de Deus fala pequenos cristos. No hebraico é um termo usado até para alguns hebraístas, que é talmidim, que é discípulo de Cristo ou pequeno Cristo. Então, um cristão, ele segue os passos de Cristo. Cristo, ele seguia os passos do que o Pai pedia ele para fazer, segundo o que a Bíblia relata, e principalmente na ótica do que estava escrito a respeito dele. Eu sei que tem cristão, ou tem até igrejas, que eu não vou usar o nome por ética, que elas usam de simpatias mundanas para espiritualizar a vida do povo. Eu não estou aqui para tecer crítica, mas a questão não é o objeto, mas a questão é aonde está ainda sua fé através desses objetos. Vamos ser sinceros? A questão não é sempre o objeto. Eu pular a onda, eu pegar sal grosso, eu fazer isso, eu fazer aquilo. Mas aonde sua fé está firmada? Porque o cristão, ele é inaugurado a sua fé mediante o sacrifício de Cristo, não é? E aí automaticamente, se eu acredito ou tenho esse fideísmo que a minha fé está através das ondas, dos objetos, de pular com o pé só, disso, aquilo, eu acho que a minha fé está pouco sem direcionamento. Mas quando a pessoa começa a acreditar que uma simpatia tem poder de trazer proteção, sorte ou abrir caminhos, ela começa a colocar expectativa espiritual em algo que não é de Deus. Amém? Se a pessoa começa a entender que algumas atitudes delas vai fazer isso, fazer aquilo, ela está diminuindo o Deus que ela serve. Crê somente em Deus, irmão. Amém? E, gente, é como alguém que tem um pai forte em casa, mas prefere andar com um amuleto no bolso para sentir que está seguro. É a mesma coisa, tipo assim, Deus tem todo o poder. Aí você vai lá e vai lá na igreja e corta um pedaço do microfone e anda na mão, porque ali naquele microfone falou de Deus, aí eu vou estar seguro. Não, gente, Deus tem todo o poder, tudo está nas mãos deles, tudo é por ele, amém? Eu não estou querendo desconstruir a sua fé, mas estou falando para aqueles que são cristãos, protestantes mesmo, diante da palavra de Deus. E vai um conselho pastoral para vocês mesmos. O ser humano gosta de ter controle do futuro, gente. E nós não temos controle do futuro. A Bíblia fala, não presumas o dia de amanhã. E toda pessoa que cai nessa onda de simpatia, quando algumas igrejas também fazem isso, elas estão relacionadas a pessoas que têm uma segurança futura. Mas as simpatias trazem uma sensação de segurança emocional, para ser sincero. Mas muitas vezes afasta a dependência de Deus. E aí você começa a acelerar seu coração, falando, não, eu creio, eu peguei isso, eu peguei aquilo e vai dar certo, porque aí você está se firmando em algo terreno e esquecendo que tudo de Deus tem livramento, processo, tempo. E aí, irmão, lá vai. A nossa fé, ela não é tocada. Disse Jesus na boca de Paulo, não andeis por vista, mas antes por fé. Feche a tela e abra a tela. Vamos para a segunda bomba. Muito bem explicado, pastor. Vendo aqui a questão do chat, pastor, agora realmente eu fiquei até mesmo na dúvida. O senhor entrou na questão de objetos. E tem objetos que são consagrados. E aí eu vou te lançar outra bomba. E também como é a dúvida dos nossos telespectadores e ouvintes.
Tipo fita, medalha, água benzida, pastor. Eu passo muito com essa situação aqui na minha casa, pois só eu sou cristão. Minha mãe ainda tá, né, para encontrar a luz e a verdade na vida dela. Isso realmente protege ou a gente acaba colocando fé no lugar errado, como o senhor até mesmo deu início? Epa. A gente tem hora que vai muito... Obrigado, Rafa, pela pergunta. E vamos lá. A gente tem hora, gente, que bate muito nos nossos irmãos católicos também, que acredita que eles são firmados com muitos amuletos. Mas isso também chegaste nas igrejas que se diz evangélicas. Lembra que eu falei desde o início, eu não quero desconstruir a sua doutrina da sua igreja, da sua eclésia. Mas vamos lá à luz da Bíblia. Em Êxodo 20, verso 4, fala que para a gente não farás para ti imagens. Talvez até vai suar, gente, porque nós estamos falando para as pessoas católicas. Mas vamos ser sinceros, quantas campanhas na igreja que você vai lá e pega a correntinha representando alguma coisa? Quantas campanhas que você vai na igreja que você pega a água falando que é consagrada, as águas que saram? Pastor, mas não tem poder nisso não? Não, nisso não. O poder vem de Deus. Se alguém te garantiu que a água tem poder para alguma coisa, ele está mentindo. Pastor, mas eu fui numa igreja, o pastor orou em cima de uma água e eu tomei essa água e eu fui alcançada por um milagre. Vamos refletir? O pastor orou e o poder de Deus te curou. E a água possa ter sido um instrumento, mas não foi a água que fez nada. Quem fez na sua vida foi o poder de Deus. Pastor, mas eu não posso usar correntinha? Até vim aqui, ó. Tem uma pulseira, um bracelete que eu gosto de usar, tá bom? Um relógio. Não tem nada, mas aí a gente tem que entender o seguinte, minha fé tá nisso aqui? Porque se a Bíblia está escrito em Êxodo que a gente não pode fazer imagens para ti, a gente não pode se apegar com essas coisas, irmãos. Porque o poder está em Deus e não nas coisas. Quando o coração passa a depender mais de objeto do que da presença de Deus, existe um perigo espiritual nisso aí. Que a gente começa a entender o seguinte, é só ir lá pegar água, é só ir lá pegar óleo. Não. Tem um texto bíblico até relacionado a Moisés muito interessante. Deus, a operação de Deus não é do jeito que eu tenho por script. A operação de Deus, ela é feita de acordo com como Deus quer. Amém? Tem uma parte na Bíblia que Deus manda Moisés fazer a mesma coisa, mas de forma diferente. Uma certa vez o povo pediu água. E Deus falou, toca na rocha que dela vai sair água. Moisés tocou e saiu água. No segundo episódio, o povo questionando Moisés pediu água de novo. E o povo questionando, reclamando, Moisés perdeu o equilíbrio naquele momento e foi falar com Deus. E quando ele foi falar com Deus, Deus falou com ele, conversa com a rocha. Olha que diferente. Tem uma rocha nos dois episódios, mas um Deus mandou tocar, o outro Deus mandou conversar. Moisés foi lá e bateu na rocha. E isso saiu água? Saiu, mas foi desaprovado aos olhos de Deus. Porque Deus pediu para ele conversar e não tocar. Então, não quer dizer que uma operação está relacionada com a outra. Deus, ele pode fazer o que ele quiser, como ele quer. Mas a nossa fé não pode estar baseada nisso. Sei que alguns irmãos neopentecostal vai falar assim, então me explica aí do lenço de Paulo, da sombra de Pedro. Então, a Bíblia relata que o povo pegava o lenço, o povo colocava as pessoas para a sombra, mas quem que curava ali? Era a sombra e era o lenço? Então, gente, não desconstruindo, um conselho pastoral. Muitas pessoas criam dependências emocionais em objetos e elas sentem que se aquilo está protegendo ou não, mas isso é mais um fator psicológico. Porque se você tiver fé em Deus, acreditar em Cristo, Cristo vai fazer na sua vida da mesma forma, não invalidando as experiências. Mas é muito perigoso você doutrinar a pessoa em amuletos. Amém? Fecha a tela e vem a terceira bomba. Pastor, eu olhando aqui o chat,
um inscrito levantou uma situação e é até uma curiosidade. E aí, segura essa então. Ir ao terreiro Epa! ou consultar algo espiritual, será que isso é pecado mesmo ou depende da intenção? Opa! Epa, levei a bomba. Esquentou, hein? Esquentou! Irmãos, as pessoas que têm a fé afrodescendente ou candomblecistas, ubandistas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque hoje em dia, infelizmente, Rafael, você que está na produção aí, nós vivemos uma fé muito oferecida no sentir. Como eu não me sinto bem mais na igreja evangélica, eu não me sinto mais entre os evangélicos, eu não me identifico mais com o mundo gospel, é uma fé muito relacionada no que as pessoas sentem. Lembrando que a própria Bíblia fala no livro de Jeremias que o sentimento, em algumas traduções, o coração do homem é enganoso. Mas, irmãos, vamos lá, né? Vamos para o teor bíblico. Em Deuteronômios, no capítulo 18, 10 e 12, está escrito assim: não se ache entre ti quem consulte os mortos. Sabemos que a religião de matriz africana, um dos ritos deles é buscar espíritos que, segundo eles, a fé deles, já morreram, já deixaram esse corpo, que é um pouco meio espiritismo com uma dança. Não estou aqui para falar deles, estou falando para falar segundo a Bíblia. Então, se a pergunta, como o Rafa acabou de falar, né, ir ao terreiro, consultar algo espiritual por curiosidade é pecado? Irmão, é pecado. Porque tudo que nós precisamos é de único, suficiente Salvador. E a quem? Jesus. Pronto. Então, a Bíblia fala que tudo que você tiver de fazer, se você não faz para a glória de Deus, é pecado. Será que no centro de macumba ou terreiro, ou banda, o que seja, ali está glorificando a Deus? E nem tudo que começa com curiosidade, irmãos, termina como brincadeira. Tem um teor sério. A Bíblia nos alerta a não buscar direções espirituais fora de Deus, é que eu falei. Entendeu? A Bíblia nos alerta várias vezes sobre isso. Mas vamos lá, irmãos. É como abrir a porta de casa sem saber se vai entrar ou não. Então, tem portas, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado, que elas são abertas para a nossa vida. No meu devocional de hoje, eu estava lendo sobre brechas, vidas que são travadas. Não estou falando que quem está no centro de macumba está com a vida travada. Estou falando mediante as pessoas que provaram das coisas celestiais diante de Deus. E tudo está na mão de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque curiosidade tem acabado com casamento, curiosidade tem acabado com sua fé, curiosidade tem acabado com seus princípios, tem acabado com a sua carreira. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque um conselho pastoral para vocês: quem está ansioso, ferido ou confuso, procura a resposta rápida. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisa que Deus não vai te responder, irmão. Talvez você está querendo ir lá porque você perdeu um ente querido, você está querendo ir lá porque você quer saber como é que é, você tem um companheiro ou uma companheira que frequenta, mas isso não agrada a Deus. Amém? É pecado, sim. Para você é pecado que está me ouvindo. Muitas vezes o mundo espiritual parece oferecer controle e alívio imediato, mas não é. Por isso que a gente tem que buscar proteção, consagrar nossa casa, buscar a direção de Deus, porque o diabo, a arte dele é te confundir, porque uma pessoa confusa leva para qualquer direção. Mas no nome de Jesus, repreenda esse mal na sua vida. Não sei se alguém está me ouvindo que eu vou falar, mas se você tem um parente, manda isso para esse parente. Não cochoa em dois pensamentos, porque não tem como você servir dois senhores, diz a Bíblia.
ou você vai agradar um para rejeitar o outro. E o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém e com nada. Fecha a tela, abra a tela, vamos para a próxima pergunta. Bem explicado, meu pastor. E agora, falando com toda sinceridade, o pastor Venâncio, as pessoas que estão no mundo atualmente, né, e como sempre, isso é de décadas e décadas, ama uma música mundana. Opa! Ama a danada da festa chamada Carnaval. E agora vem aquela bomba caprichada. As pessoas, e eu, né, me coloco antigamente, né, tem essa possibilidade de fazer parte dessa festa de boa, sem estar fazendo nada de errado, né, sem intenção alguma, né, tô ali só para curtir o momento, mas esse ambiente que é o danado, vamos falar de forma específica, o carnaval em si, o ambiente compromete as nossas vidas? Opa, que pergunta muito bem considerável. Nós temos aqui um episódio, Levem a Bomba também tem acho que 2 episódios que falam sobre o assunto histórico, o carnaval, onde começou. Mas eu acredito que o Rafa separou o carnaval porque é uma festa típica do Brasil também, né? É considerada no mês de fevereiro, se não me falha a memória. Tem algo relacionado também com a abertura da fé do catolicismo, por causa da Quarta-feira de Cinzas, onde as pessoas eram liberadas para pregar, depois para assim, de alguma forma, se purificar de novo, né? Mas a construção da pergunta, que eu acredito que o Rafael fez, se tem ambientes que não degolam com a fé cristã, se eu posso estar ali. Irmãos, eu sei que todos nós, nem todos os parentes, são totalitários evangélicos. E talvez você vai prestar trabalhos em algum set de ambiente que você vai se lidar com pessoas ali. Mas a gente tem que saber qual o nosso objetivo em cada lugar que a gente estamos. Igual, vamos dar um exemplo. Se Deus te mandar ir no centro de macumba para fazer algo, você tem que ir. Se Deus mandar você entrar no centro de prostituição, você estando preparado espiritualmente, eu acredito que ninguém pode parar nas ordens de Deus. Se Deus te mandar no carnaval para resgatar uma alma, quem sou eu para falar que Deus não vai alcançar? A Bíblia não delimita um espaço geográfico. A Bíblia fala ide pelo mundo. O mundo é o mundo, não é lugares específicos. Mas eu acredito que é uma dúvida de muitos cristãos a questão de ir em ambientes aonde não é propício para um cristão que esteja, ressalva, tá bom? Que ele não esteja em missão, porque talvez uma missão ela foi direcionada por Deus. E aí eu vou de boa para agradar uma namorada, para agradar um namorado, Vamos lá. Será que isso sabota a nossa fé? É meio paradoxal o que eu vou dizer aqui, mas vamos lá. Já que é uma bomba, vamos lá para a bomba. Irmãos, o ambiente, para ser sincero, ele tem algum certo tipo de força no coração. E muitas vezes, talvez você ache que não. Se você tiver no objetivo de trabalho, você talvez está com o objetivo do trabalho, para levar sustento para sua casa, ou que seja, talvez você usa até meio das festas que tem, né, Rafa, no seu município, para vender uma água, alguma coisa, beleza, seu objetivo é trabalho. Mas esse texto ele é um mantra para essas dúvidas, que é 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A gente tem que filtrar muito bem isso. Por quê? Porque talvez tem pessoas que já frequentaram carnavais e Jesus te tirou de lá. Como é que você vai voltar ao lugar que Jesus te tirou de boa? Você já conhece aquele ambiente, entendeu? E a gente tem que tomar cuidado que isso vai um despertar para todos nós. Lá vem a bomba, acho que vai até um pouco mais extenso, que é... Se Jesus tivesse
de te usar onde você estava, ele não te tirava de lá. Entendeu? Então, presta atenção. Se Jesus tivesse te usar no pagode, para que te tirou do pagode? Se Jesus tivesse te usar no funk, para que te tirou do funk? A gente não pode confundir o que Deus tem para fazer conosco com aquilo que a gente sabia fazer no mundo. Amém? Porque, vou ser sincero, quantas pessoas que abriram mão da sua vida, fortuna, dos seus meios de ganhos para glorificar o nome de Deus. Atualmente tem um cantor que ele rompeu, Rafa, vários contratos, acho que até milionários, o que era o MC JP. Ele chegou no show dele e falou: eu sou de Jesus, essas músicas aqui que eu tô aqui não vai glorificar mais a Deus. E ele quebrou para servir a Cristo. E aí tá cantando hoje para a glória de Deus. Sei que vai ter as suas pessoas que falam e tal, Luciano Camargo, outras pessoas. Irmãos, eu não vou falar da vida dos irmãos, que eu nem conheço. Mas, vou ser sincero, tem lugar que não convém pra gente. Pra ir ali, pra curtir, participar, não. Pastor, mas eu tenho uma festa de família? Vai, é sua família. O objetivo é sua família. Agora você tem que ser luz aonde você for. E, irmão, ser sincero, existem lugares que alimentam mais a carne do que o nosso espírito. Vou ser sincero. E aí, automaticamente, você conhece como é que você era na carne, né? Você sabe a luta que você tem aí espiritualmente falando. Você sabe a luta que você tem aí espiritualmente falando. E, gente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É difícil, não é? Você não se molhar no meio de uma chuva. É difícil. Alguma coisa vai respingar em você. E um conselho que vai para vocês aí. O ambiente, irmãos, influencia emoções, desejos e até mesmo decisões. Muitas vezes, a pessoa entra forte, mas sai confusa, vazia e distante de Deus. Então, será que esse lugar glorifica a Deus? Igual eu falei, talvez você está num trabalho, talvez você está numa missão. Tudo bem, tem um alvo, mas você ir por ir, para agradar, toma cuidado, irmão, porque eu falo por experiência própria, a nossa vida espiritual ela pode ser sabotada assim, ó, da noite pro dia. Então fica o meu conselho. Observa bem se isso vai agradar a Deus. Amém? Vamos lá para a última bomba, Rafa? Ô pastor, vamos para a última pergunta e essa é conflitante, até devidamente está envolvendo família. E o que pesa mais em relação às famílias são as tradições familiares que todo mundo faz. Aí agora eu quero te perguntar, tem alguma crença espiritual por trás disso tudo? Isto é algo inofensivo, continuar, permanecer fazendo? Ou isso pode afetar a nossa fé cristã? Epa! Isso é muito forte, né? E essa última pergunta é uma pergunta muito especial, acho que para muitas pessoas. Toda família tem sua tradição, né, Rafa? Tem os seus meios, talvez algum certo tipo de tradição familiar de abrir uma garrafa de vinho num momento especial, uma tradição de alguma brincadeira, alguma coisa. Toda família tem sua tradição, tem sua reunião. Mas falando se há algo espiritual na tradição, aí cabe uma questão, meu querido e minha querida, que chama discernimento espiritual. A primeira carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, fala algo tremendo, que isso aí eu acho que não deve caber para essa pergunta, mas deve caber dentro da igreja, dentro do ambiente religioso, do ambiente familiar, trabalho, em qualquer ambiente, até dentro do seu relacionamento, você tem que carregar esse texto cravado no seu peito, como cristão, ou na sua testa, que é: examine tudo e retenha o que é bom, ou o que é bem. Então você não precisa ser deselegante, você não precisa ser uma pessoa salgada, você não precisa ser uma pessoa fanática, nem uma pessoa ignorante de ignorar os fatos. Mas examine tudo, irmãos. Isso é em qualquer área, seja financeira, tudo você tem que examinar e reter o que é bom para você. Não é verdade? E tradições familiares podem afetar a fé? Dependendo, pode. Porque você não pode
deixar de... Salomão fala algo em Provérbios interessante, que fala assim, não seja demasiadamente justo e nem injusto. Você tem que ter um certo tipo de equilíbrio, mas sempre tendo a sua fé como prioridade, entendeu? Talvez para desagradar, ou para agradar um parente, você vai lá tomar um copo de cachaça, que é tradição? Não. Aí eu acho que você tem que respeitar eles e eles têm que te respeitar. Porque você é um servo de Deus e na cultura brasileira a gente não tem por princípio beber. E aí você talvez foi um alcoólatra e você talvez Jesus tirou do alcoolismo. Entendeu? É tradição familiar na hora que o filho casa e nós levamos ele no centro de prostituição, lá no centro. Não, mas eu não vou desagradar meu pai, não, vou levar meu irmão lá que vai casar. Então a gente tem que saber, irmãos, o nosso lugar. E a vida cristã, ela sempre vai ser tomada por renúncia, por a gente tomar nossa cruz, negar a si mesmo. E eu acho que você tem que se portar como cristão. Você não deve ser aquela pessoa reclusa da sua família, mas saber aonde cabe. A minha família, é incrível que pareça, eles não têm a mesma fé do que eu. E eles me respeitam muito por isso. No início foi difícil para eles entender que eu estava seguindo uma outra fé daquilo que eles foram ensinados, mas eles me respeitam, de alguma forma eu tenho a minha postura dentro dos meus. E não deixo de participar com eles. Mas, para ser sincero, irmãos, nem toda tradição é ruim. Tem tradições que é legais, talvez dar um vestido de noiva, alguma coisa legal assim, que não quer dizer que vai influenciar muito, mas talvez vai ser alguma coisa que vai edificar a sua família, entendeu? Igual eu, Rafa, de vez em quando trabalho em eventos, no último evento que a gente trabalhou, Rafa, tinha uma tradição que todo aniversário de alguém acendia uma vela, mas não era algo espiritual. Era algo tipo assim, a avó fez a vela, então todo aniversário aquela vela que é acesa. Interfere na fé? Não, mas é uma consideração, entendeu? Mas o cristão precisa ter discernimento, que é o principal. Precisamos discernir se isso vai estar comprometendo a sua vida espiritual ou está abrindo uma porta para o diabo até tomar posse daquilo ali na sua vida. Amém? E tradição não pode ficar acima da verdade de Deus. Isso é um conselho para todos. Se está comprometendo a sua fé, está contra a palavra e você talvez não tenha maturidade para entender, eu sempre falo, irmãos, tudo que você ainda não tem conhecimento de pisar, não pise. Amém? Porque talvez você vai ser comprometido ali. E é como herdar uma chave antiga sem saber a porta que ela abre. É muito interessante, né? Imagina que seu pai chega para você e fala, seu avô mandou te dar essa chave aqui. E você fala, pai, mas qual porta que é? Não sei, ele me deu. E aí, qual o simbolismo daquela chave? O que tem a ver aquela chave? Aquilo é um tesouro, aquilo é uma casa, aquilo ali é um amuleto, o que é? E aí você vai entender, né? É como a mesma coisa que você for dar nome aos seus filhos, você procurar saber significados. Isso é muito interessante. E vai um conselho pastoral para a gente finalizar. Muitas pessoas continuam certas práticas por pressão familiar. Isso acontece muito, viu? Isso acontece muito no nosso meio. Não, porque eu não posso agradar a mamãe, não posso agradar papai. Não, porque eles não vão entender. Não, eles vão entender, irmão. Porque a palavra de Deus, quase sempre, ela vem na nossa boca doce, mas ela desce amarga, sim, eles vão entender, eles vão entender. No final, talvez aquilo ali pode salvar a vida deles no último minuto, entendeu? Eu não estou falando para você quebrar ritos familiares, mas para você entender se aquilo ali está sabotando a sua vida com Deus. E, vou ser sincero, gente, maturidade espiritual é aprender a escolher com consciência. Isso é maturidade espiritual. Tipo, vem cá, porque é tradição, você tem que tomar o nosso uísque. Não, eu não bebo, não, Deus abençoe. Eu vou pegar meu copo d'água aqui, colocar aqui, vamos brindar aqui. Amém? Pronto. Você está participando da tradição, mas você não está se contaminando. Vem cá que nós vamos levar o nosso irmão para o centro de prostituição, que é tradição familiar. Não, pode ir lá, não vou não. Eu prefiro aconselhar ele, então deixa eu fazer outra parte. Eu vou aconselhar ele o que é um casamento. Amém? E aí você está participando, mas da maneira correta, não querendo ser o santarrão da história, mas de alguma forma se portando como Cristo quer que você se porta. Amém? Gente, no final das contas, a grande pergunta não é todo mundo faz, não é? A pergunta é, isso me aproxima ou me afasta de Deus? Amém? A grande pergunta é essa, mas todo mundo faz, mas todo mundo isso, todo mundo aquilo, isso te aproxima ou te afasta de Deus?
E aí essa bomba eu finalizo jogando nos seus peitos. Analisa se isso te aproxima de Deus ou te afasta de Deus. Nós ficamos por aqui, o Lá Vem a Bomba foi um pouco mais extenso, mas eu acredito que cheio de curiosidade. Com carinho, com respeito, eu agradeço vocês por estar conosco mais uma vez e não deixe de nos apoiar. Até a próxima. Vamos que vamos.